Amém, meus irmãos? Voltamos, amém? Meus irmãos, Deus tem uma grande obra, né? Em nossas vidas, em nossos corações. Então, que vocês sejam firmados na rocha, amém? Vai compartilhando a live aí que a gente já vai entrar na palavra, amém? Para não atrasar. Amém, meus irmãos? Vamos entrar na palavra? A palavra que eu quero ler com vocês hoje é uma palavra muito conhecida. Amém? Está no livro de Lucas, capítulo 19. Livro de Lucas. Amém? Obreiro Mael, fica aqui que eu quero orar por você antes de acabar a live, tá bom? Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim ocorreu diante e subiu numa figueira brava para poder vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquela cidade, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Estando eles a ouvir, Jesus passou a contar-lhe essa parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Amém? Eu vou ler até aqui só, irmãos. Coloca a mão no coração e fecha o teu olho que eu quero fazer uma oração agora para entregar essa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante da tua presença, Pai, estamos aqui já reunidos nessa live, meu Deus. Fala conosco através dessa palavra. Fala conosco, Pai, através, Pai, dessa mensagem. Senhor, muda, Senhor, as vidas que estão aqui. Muda, Senhor, o estado de cada irmão e de cada irmã. E manifesta, Senhor, em nome de Jesus, os teus milagres, curas e libertação. E através dessa palavra, muitos aqui, Pai, venham ser, Pai, transformados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, eu quero falar sobre essa palavra hoje com vocês. E essa palavra aqui, do livro de Zaqueu, muitos de vocês já conhecem. Muitos de vocês já cansaram de ouvir. Ouviram quantas vezes essa mensagem já. Mas eu quero falar sobre algo que essa palavra nos ensina, que é muito poderosa, né? Que é o arrependimento. E o arrependimento, ele traz ao ser humano a paz, tranquilidade, refrigério. O arrependimento traz para o ser humano uma mudança e transformação de vida.
E é sobre o arrependimento que eu quero falar com vocês. O TikTok está desqualificando, né? As minhas lives, não sei porquê também. Está com muito mais pessoas assistindo aqui, mas ele está mostrando que tem 15, né? Estava com 119. Eu acho que é a imagem de fundo, não sei o que é, que está praticamente travando a nossa live. Mas vamos ministrar a palavra mesmo assim, amém? A palavra diz que Jesus estava entrando numa cidade, e essa cidade tinha o nome por Jericó. E quando Jesus entra nessa cidade, ali tinha um homem. A palavra diz que ele era o quê? Um cobrador de impostos. Um homem que tinha um trabalho, e esse trabalho trazia sobre ele muitos problemas. Vamos falar um pouquinho de quem era Zaqueu. A Bíblia relata o estado físico dele. O estado físico dele era uma pessoa de baixa estatura. Mas era uma pessoa que tinha algo grande com ele. E esse algo grande que estava com ele era o peso do jugo das pessoas. Porque a profissão que ele carregava, a função dele em Jericó, era pegar e recolher impostos. Esse homem, ele era mal visto. Esse homem, ele era, muitas das vezes, chamado e julgado, né? De ladrão, de um homem que pegava mais do que era para pegar, que arrancava dos pobres, das viúvas. Então esse homem tinha dentro do coração dele um peso, um fardo muito grande. E esse fardo, esse peso que estava sobre o coração dele, a riqueza que ele tinha, o poder, a autoridade, porque ele andava com guardas, ele andava com pessoas que era acima de outras pessoas. Ele tinha poder. Se as pessoas não pagassem os tributos, não pagassem os impostos, ele tinha uma autoridade para prender. Ele tinha com ele esse poder. Só que todo esse poder que ele tinha, toda a riqueza, todos esses status que ele tinha, trazia sobre ele um peso e um fardo. Ele era um homem sem paz. Porque a todo instante ele estava fazendo aquilo que desagradava a muitas pessoas. E muitas das vezes na nossa vida também. Estamos carregando fardos pesados. Estamos vivendo de uma forma pesada, né? Muitas das vezes a gente se torna pessoas pesadas. E a palavra diz que o nome de Jesus começa a ser soprado, né, por todas as cidades. O nome de Jesus começa a ser lançado sobre todos os lugares. E quando o nome de Jesus ele é lançado, né, quando ele é estirado sobre todos os lugares, pessoas começam a relatar. Ah, eu vi um homem que operou milagre, eu vi um homem que curou um cego, eu vi um homem que perdoou pecados. E o que mais chegava em todos os lugares é que Jesus não somente curava, mas ele perdoava pecados. Ele perdoava pessoas que tinham dentro do seu coração algo que trazia angústia. E o mais bonito que eu vejo em Jesus é a misericórdia que ele tem travado sobre todos nós, que ele tem travado sobre a terra. A misericórdia de Jesus tem travado e trazido para o ser humano um equilíbrio e tranquilidade sobre a vida de cada um. Pessoas têm voltado, né, a ser felizes, pessoas têm voltado a viver. E não falo de bens materiais, eu falo de psicologicamente, tem voltado a viver de uma forma muito mais ampla. A visão da pessoa ela se abre, ela passa a enxergar tudo de uma forma melhor e mais saudável. Tudo isso vem através do perdão. Mas quando Jesus, o nome dele começa a ser lançado como aquele que perdoava pecados, aquele que libertava, aquele que curava, chamou a atenção de pessoas de todas as classes sociais e também de todo tipo de pessoas que existiam naquela época.
tanto de fariseus, reis, né? Naquela época ele era governador, né? Então, todas aquelas pessoas que tinham alto, tanto do baixo e do alto grau de poder, começaram a falar do nome daquele que estava perdoando. E esse nome chegou também na cidade de Jericó. E aonde estava Zaqueu. E Zaqueu, ele tinha dentro do coração dele uma ansiedade. Uma ansiedade de receber de algum ser humano, de alguém. De receber de alguém um abraço, um gesto de carinho. Ele tinha necessidade de ter alguém comendo com ele. Talvez ele não tinha amigos. Talvez a casa dele era uma mesa com uma cadeira só ou duas. Porque ele nunca imaginou que na casa dele ele poderia receber alguém para comer com ele. Porque na casa dele ele nunca achou que ia encontrar alguém que pudesse passar com ele ali um momento. Ele nunca achou que poderia receber alguém na casa dele para dormir com ele. Por quê? Porque ele era um homem perseguido pela sociedade, pelas suas falhas e erros. E o mais interessante da palavra é que quando Jesus Cristo ele entra na cidade de Jericó, ele estava buscando uma pessoa. A mesma pessoa que estava buscando ele. Jesus estava procurando uma pessoa e essa pessoa também estava procurando Jesus. O mais interessante é o elo. Tinha ali um homem que era a escória da sociedade. A sociedade não queria ele. Ele tinha poder? Tinha. Tinha autoridade? Tinha. Mas as pessoas daquele lugar não gostavam dele. E Jesus foi ali para fazer o quê? Para buscar, abraçar, acolher, perdoar a vida de um homem que muitos não queriam perdoar. E esse mesmo homem queria também conhecer aquele que perdoava. E eu faço uma pergunta para vocês hoje aqui nessa live. Quem vocês estão buscando aqui hoje? O pecador que está falando aqui, ó. Irmãos, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu preciso disso. Mas a minha mente me destrói. Nós passamos por tantos problemas e batalhas que às vezes desacreditamos em muitas coisas. Mas essa passagem bíblica deixa muito claro que se dentro de nós houver um arrependimento genuíno, se dentro de nós haver um arrependimento, Jesus ele vai aonde você está. Jesus ele vai aonde você está e ele muda a tua história. Ele vai buscar você aonde você estiver. Estamos falando de uma cidade chamada Jericó. Mas talvez hoje você está em Pernambuco, talvez você está na Bahia, talvez você está em Brasília, talvez você está em São Paulo, talvez você está no Rio de Janeiro. Tem tantas cidades. E vamos mais longe. Talvez você está ouvindo essa mensagem aí de Portugal. Talvez você está ouvindo essa mensagem da Itália, da Espanha. O destino dos indivíduos. O lugar onde está situado a casa dos indivíduos não muda o trajeto que Jesus vai percorrer para buscar. Mas para tudo isso aconteça na nossa vida, precisamos nos arrepender do que falamos, do que pensamos, do que imaginamos, do que vivemos e do que passamos. Sabe o que você passa na sua vida? A sua vida parece não ter sentido e cada vez você se atola mais. Você tenta sair do lodo, mas cada vez se afunda mais no lodo. A tendência do ser humano de se afogar no lodo, quando não há arrependimento, é muito grande. Quando não há arrependimento, a tendência de você é se sujar mais, e você vai se afundando mais. Mas quando Zaqueu fica sabendo que Jesus entra na cidade, a primeira coisa que ele faz, ele começa a pular, a olhar.
Não estou vendo ele. A multidão está falando que ele está aqui, está todo mundo fechando, cercando, mas eu não estou vendo ele. Eu vou subir na figueira. E essa figueira, a Bíblia diz que ela é uma figueira brava. É uma figueira difícil, tá, de subir. E ele sobe. E ali ele enxerga de longe. E vê passando aquele que estava ali para resgatá-lo. Jesus simplesmente olha para a figueira. Jesus não olha para a direita. Jesus não olha para a esquerda. Jesus não olha para nenhum lugar. Ele olha para a figueira. E olhando para a figueira, ele declara, através da palavra, ele fala o nome de quem precisa de um abraço. Ele fala de um nome de quem precisa receber um hóspede. Ele olha e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Um homem que não tinha amigos, um homem que não tinha vida com ninguém, um homem que não tinha alegria porque não tinha contato humano. Olha, irmãos, a pior coisa que tem é a falta de contato humano. Não adianta. Você pode ter dinheiro. Se tem gente que tem muito dinheiro aqui na live hoje, está me ouvindo agora. Você pode ter um rio de dinheiro aí. O teu carro de luxo com você sozinho não é nada. A tua alegria é compartilhada com pessoas que amam você. E se você não tem ninguém que te ama, como você vai ser feliz? Como você vai se alegrar se não tem quem que alegre o coração com você? Zaqueu estava morando, talvez numa das casas mais lindas da cidade de Jericó. Talvez no lugar mais belo de Jericó. Talvez no lugar mais de excelência, taças de ouro. Sei lá o que tinha na casa dele. A melhor comida. O melhor assento para se assentar. Mas ele não tinha ninguém para falar assim: senta comigo, come comigo, bebe comigo, fala para mim como que foi o seu dia, eu vou contar o meu dia para você. O ser humano solitário devido ao seu trabalho, devido à sua profissão. E quando Jesus declara para ele: ó, desce Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Aquela palavra quebrou o coração do homem que tinha feito muitas coisas erradas. E Jesus é especialista em quebrar corações. Inclusive o meu. Inclusive o de vocês. Talvez o preço, né? Talvez o preço, né, do nosso erro, muitas das vezes, tem trazido para a gente coisas destruidoras. E a maior luta é contra nós mesmos, meus irmãos. Eu falo uma coisa para vocês. Essa pessoa que está aí, me ouvindo agora, quando você tem outra pessoa na sua frente, o que ela enxerga? Hã? O que as pessoas olham para você, o que eles enxergam? Hoje, tem hora que hoje mesmo eu... Sabe quando você se perde? E se não é Jesus para falar com você, através da palavra, você se perde. Você olha para você e você não enxerga a pessoa que você é. Aquela pessoa que você é e... Às vezes as pessoas falam para você que você se parece com alguém. Isso faz a gente olhar para a gente e falar: mas quem que eu estou me tornando? E tudo isso, meus irmãos, tem trazido para nós um momento de reflexão. Você quer que as pessoas te olhem diferente? Você quer que as pessoas abracem você de uma forma diferente? Vocês querem que Jesus olhe para você nessa tarde aqui, do dia 20 do 7 de 2025, ele olhe para você como?
Zaqueu naquele instante. Ele não pensou duas vezes. Ele falou o quê? Ele não falou, ele desceu, abriu a porta da casa dele e o mestre entrou. E o mais duro é quando você começa a buscar Jesus. Aqueles que conhecem você de verdade vão falar o quê? Ixi, lá. Ah lá, olha lá. Indo para a igreja agora. Fez do que fez e agora está indo para a igreja. Falou o que falou e está indo para a igreja. Fez toda a bagunça que fez. Estava no tráfico. Estava na prostituição. Estava nas drogas. Olha lá o que fica conversando com as mulheres. Olha lá o que fica conversando com os homens. Faz o que quer da vida e agora está indo para a igreja. Olha lá, tá, agora é santo. Agora é santo. Irmãos, tem que entender uma coisa. O reino do céu não é formado por julgadores. O reino do céu não se estabelece por pessoas que julgam, mas por pessoas que estendem a mão e aprenderam a amar assim como Jesus amou. E a partir do momento que você entende que o único que tem o poder, a autoridade, a força para fazer de você o que ele quiser é Jesus. Quando você entende isso, a opinião do seu primo, da sua tia, da sua avó, do seu amigo, da sua amiga, não pode fazer da sua vida um motivo para ir, prosseguir ou para parar. Se Zaqueu ou Jesus, naquele instante que ouviu murmurações, desistisse um do outro, naquela noite não teria um jantar naquela casa. Naquela noite não teria um elo de amizade, de arrependimento e de perdão. Porque nós todos temos que estar preocupados, cada um de nós, com as nossas sujeiras. Ô irmão Paulo, que sujeira aí, que isso? Sujeira, meus irmãos. Sujeira. Cada um de nós temos as nossas preocupações, problemas. Cada um de nós temos a nossa trave no olho, então não precisa apontar a árvore que está no olho do irmão. Jesus deixou muito bem claro. Ei, você que se preocupa com o cisco que está no olho do teu irmão, toma cuidado com a árvore que está no teu olho. Jesus deixa bem claro. Aquele que julga será julgado. Então, no momento que nós tomamos a postura de se arrepender daquilo que falamos, pensamos, daquilo que praticamos e vivemos, a gente traz sobre o nosso coração algo espiritualmente falando grande. Sabe quando você sente paz? É quando você reconhece que você falou demais, que você pensou demais, que você precisa da misericórdia de Deus e também do homem a quem você machucou. E se o homem e a mulher que você machucou te perdoou, você sente mais alívio ainda. Mas o importante na nossa vida é ter a palavra arrependimento estabelecida dentro do nosso coração. E essa palavra de arrependimento ela tem que formar em nossa vida o nosso caráter. Por quê? Porque um homem sem arrependimento, meus irmãos, é um homem morto. Uma mulher sem arrependimento é uma mulher morta. Por quê? Porque todos os dias a gente precisa se olhar e falar, será que eu estou realmente fazendo as coisas certas? Irmãos, não é fácil. Sabe, às vezes eu estou falando uma coisa e vocês não estão entendendo. O segredo para alcançar misericórdia é arrependimento.
E quando Zaqueu ele se assenta para comer com Jesus, a primeira coisa que ele fala: Senhor, eu me arrependo e prometo devolver tudo aquilo que eu peguei a mais. Tudo aquilo que eu peguei a mais, eu devolvo muitas vezes mais. Por que ele diz isso ao Senhor? Porque é um homem que conhece a palavra, ele sabe muito bem que lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa praticava algo ilícito, como um roubo, né, ou como um estelionato, essa pessoa, ela se arrependia, ela devolvia para outra pessoa. Triplicado, quadriplicado. Irmãos, é 4 vezes. Ele devolve 4 vezes aquilo que ele pegou. Jesus, ele não estava somente visitando aquele homem, abraçando aquele homem, trazendo para aquele coração a alegria de ter um ser humano para conversar. Jesus estava transformando ele. De dentro para fora, Jesus transformava ele, falava assim: a salvação chegou na tua casa porque houve aqui hoje arrependimento. Irmãos, como que vocês acham que vai ser que foi a vida de Zaqueu depois que Jesus foi embora? Vocês acham que ele passou a ser bem visto pelas pessoas ou não? Eu faço uma pergunta para vocês. Depois que Jesus se vai, de passar a noite ali, de comer, sei lá, de tomar um café da manhã com Jesus, como que foi a vida dele a partir daquele momento? Eu faço uma pergunta. Sabe como que foi a vida dele? Quando ele pega e devolve 4 vezes aquilo que ele roubou, as pessoas passam a olhar para ele diferente. Olha, esse aí roubava eu e agora ele está devolvendo 4 vezes. Jesus transformou ele. Jesus mudou ele. E Jesus deixa bem claro. Aquele homem, ele estava perdido. As pessoas começam a murmurar e Jesus fala que ele havia de buscar e salvar o que havia se perdido. Por quê que a Bíblia deixa claro? Por que Jesus deixa claro? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele homem, para vocês entenderem a Bíblia, aquele homem não era um homem ruim. Quando ele nasceu, quando ele era adolescente, quando ele era adulto, nos seus sei lá quantos anos ele tinha, mas a vida dele não era. Ele se perdeu no trajeto do caminho. Ele é um homem que se perdeu através dos problemas, dificuldades, e ele foi sendo excluído conforme o tempo passava. E Jesus veio trazer salvação. Primeiramente, Jesus salvou ele, santificou ele, através do perdão. Transformou a vida dele. E estava transformando o passado dele. Muitas das vezes o que a gente precisa é transformar o nosso passado. A gente tem que abandonar o nosso passado. E é muito difícil a gente abandonar aquilo que está cravado no nosso coração. Às vezes vocês estão perdidos hoje. Vocês estão perdidos porque vocês não abandonaram ainda a pessoa que está hoje aí. A pessoa sua de hoje, essa pessoa de agora, ela tem que ser passado. O seu presente hoje, você vai olhar para trás. O cobrador de impostos que você foi é passado, você tem que abandonar ele. Porque quando você recebe a visita de Deus, e quando você se arrepende, você se torna um novo homem. Se tornar um novo homem não é somente você se batizar nas águas e matar o velho homem. É você tomar cuidado com o que você fala. Irmãos, olha, a boca do ser humano, eu falo para vocês por mim. O mais difícil de domar, a Bíblia deixa bem claro no livro de Tiago, capítulo 3, a boca. Sabe quando você fala algo que você se arrepende?
Só que não tem como voltar atrás, porque já falou. E muitas das vezes a palavra que sai, ela machuca muito mais do que qualquer coisa. E a única forma da gente mostrar que aquela palavra não foi aquilo que a gente queria dizer, não foi que veio do coração ou do pensamento, mas foi uma palavra que não era para ter sido dita, que foi falada no calor do momento. Essa palavra ela só vai parar de doer na gente quando a gente mostrar um arrependimento. Quando a gente mostrar uma mudança de vida. Porque depois que você lança a palavra, você fica com a consciência pesada, com o coração pesado. Você queria voltar horas atrás, ou voltar no passado e fala assim: Senhor, apaga esse dia, apaga isso que eu fiz. E não dá para apagar, porque já saiu da boca. O coração já se feriu. É muito difícil, meus irmãos, a vida do ser humano. Mas eu digo que tudo que a gente se arrepende, do que faz, do que fala, do que passa, traz sobre nós algo dentro do coração. A paz. A paz, ela só vem através do arrependimento. A paz, quando a gente erra, quando a gente tropeça, quando a gente peca, quando a gente faz tudo aquilo que não vem do agrado do Senhor, isso só pode ser reestabelecido através do arrependimento. Jesus ele deixa muito claro. Vocês podem ver que quando a palavra é lida no livro de Lucas 19, todas as Bíblias o tema é Zaqueu, o cobrador de impostos. Zaqueu, o publicano. Então, ela deixa bem claro que era um homem que era muito mal visto. Um homem que tinha muitos problemas de relacionamento. E Jesus ele veio primeiramente para trazer para aquele homem uma paz que ele não tinha. Depois para trazer a salvação a ele. E depois para consertar a vida dele em volta da sociedade. Para a gente encerrar, vocês viram quantos crimes já aconteceram no nosso mundo aí? Quantas tragédias, né? Quantas pessoas já fizeram atrocidades? E essas pessoas, pela sociedade, né? Eles são condenados, presos. E muitas das vezes, eles nunca mais têm uma vida normal. Nunca mais eles recuperam, né? Aquela vida que tinham, que possuíam. Por quê? Porque a sociedade resolveu excluí-los pelo aquilo que eles haviam cometido. E quando esses indivíduos passam a viver na solidão, sem amor, sem um abraço, sem um carinho. Ah, mas ele matou, mas independente que matou. Ah, mas ele não matou sua família, independente do que ele fez. Ele é excluído automaticamente pela sociedade. E mesmo que Jesus venha sobre a vida dele, muitas das vezes, as pessoas não acreditam na mudança. Por quê? Porque para a pessoa acreditar na mudança do ser humano, ele precisa ter uma chance. E para a pessoa ter uma chance, é uma porta que tem que ser aberta, não é? Uma porta de amizade, uma porta de confiança, onde duas pessoas passam a ter de novo um novo laço. Aí começam a conviver juntos e o tempo mostra para essa pessoa que aquele ali não é mais um assassino. Que aquele que está ali não serve ao diabo mais. Que aquele que está ali é uma pessoa transformada, revigorada. Então, Jesus ele deixa bem claro. Quem transforma é Ele. Quem muda é Ele. Quem faz de você um novo vaso é Ele. Quem ama você enquanto todo mundo te odeia é Ele. E se Jesus ama vocês, irmãos, então vamos viver novidade de vida. Vamos ter um encontro com Ele hoje. Vamos fazer um elo de aliança com Ele hoje. Porque se Ele ama,
Por que vocês estão fugindo dele? Por que vocês estão ainda sem aliança com ele? Eu pergunto para vocês da live aqui, quem ainda aqui na live que não aceitou Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui? Responde para mim, eu. Quem não aceitou Jesus ainda? Tem alguém? Todos aqui são cristãos? Todos aqui ergueram a mão um dia e colocaram a mão no coração e falaram assim, eu, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. A Domingas vai batizar. Ninguém? Todo mundo? Tem alguém que quer fazer uma aliança, que está com a aliança aí quebrada, está com a aliança danificada, que está se sentindo aí, que traiu Jesus, quer fazer uma aliança com ele hoje? Tem alguém? Responde para mim. Fala para mim, eu quero. Hã? Tem alguém? Irmãos, precisamos, a todo instante, nos arrepender. Viu? Precisamos mudar de vida. Precisamos mudar de vida. Nos arrepender de quem somos e do que praticamos. Você que ouviu essa mensagem, você que nesse instante ouviu essa palavra de Zaqueu sobre arrependimento. Isso aqui é algo que tem que ser trabalhado na sua vida e no seu coração. Você precisa entender que para você receber o perdão de Deus, você precisa se arrepender. Zaqueu, ele se arrependeu. Eu faço uma pergunta, você se arrepende nesse instante? Eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui nessa live. Você que está assistindo esse vídeo agora, fora de data, né? Eu não sei que ano que é agora, que ano que você está vendo, que dia ou que mês. Se você se arrepende nesse instante e quer fazer uma aliança com o Senhor, eu convido você a repetir comigo essas palavras. Não importa se estamos em 2030, 2020, 2028, 2032. Quando você estiver vendo esse vídeo, a hora que você estiver vendo, se você quiser fazer nesse instante uma aliança, coloca a mão no teu coração e repete comigo o que eu vou dizer aqui. Fecha os teus olhos aí. Senhor Jesus, nesse instante, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo das minhas falhas. Senhor Jesus, nesse instante, me acolhe em teus braços, perdoa toda a minha vida do passado e escreve o meu nome no livro da vida e me conduza, meu Deus, à salvação eterna. Continua com a mão no teu coração que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego essa vida para o Senhor. Eu não sei quantas almas vai, diante dessa mensagem, entregar a vida. Vão aceitar o Senhor nesse instante. Mas eu sei, Pai, que todos aqueles que estão ouvindo, assistindo essa mensagem de arrependimento, estão entregando a vida nesse instante. Senhor, recebe como teu filho. Coloca a tua proteção sobre a vida deles. Eu dou uma ordem pelo reino espiritual, todo o mal que está sobre essa vida agora. Vocês perderam a legalidade, tudo mal cai por terra agora pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, todo mal sai! Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Envie esse vídeo para o teu ente querido. E recebe agora a vida de Jesus sobre os teus braços, sobre o teu corpo, sobre a tua mente e sobre o teu coração. Em nome de Jesus.